Fala, meus queridos! Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal, mais uma live do programa do Encare a Câmera, tá? Vamos pedir um pouquinho de licença para vocês aqui, antes de mais nada, para eu ligar essa transmissão ao vivo no YouTube também. Não tem ninguém ainda inscrito no YouTube, mas eu quero começar a testar, quero começar a jogar algumas coisas aqui, para começar a perceber um pouquinho mais, para começar a ver como é que funciona essa ferramenta também. Então, pessoal do YouTube, se vocês estão me assistindo por aqui, não liguem, eu vou estar dando uma atenção um pouquinho maior aqui ao pessoal do Instagram, porque aqui tem um pouquinho mais de gente, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Hoje é uma live muito especial, muito emblemática para mim, porque eu quero contar realmente a minha história para vocês. Então vamos lá, por que eu estou fazendo isso, em primeiro lugar? Por que você deve ficar nessa live? O que vai agregar na tua vida conhecer um pouco da minha história? Acontece que eu recebi essa semana alguns comentários ali, algumas pessoas falando sobre que para mim era fácil, para mim era tranquilo falar sobre timidez, porque eu já era ator, já fiz stand-up e tudo mais, então eu não sofria com essa timidez. Então é disso que eu quero falar um pouquinho aqui para vocês, contar um pouco da minha história, mostrar que não foi fácil, né? Por muito tempo não foi fácil. Se eu contar para vocês que até hoje às vezes não é fácil, né? Esse processo que eu tive que fazer para chegar aqui, estar falando com vocês mais naturalmente, sem tanta pressão, ele não foi um processo tão fácil, tão simples assim. Não foi só ligar a câmera e sair fazendo, tá? Mas eu acho que esse é um processo importante, porque o que acontece? A maioria das pessoas sabe que pode trabalhar sua comunicação, pode desenvolver e deixar uma habilidade muito melhor de comunicação, tá? Mas, ao mesmo tempo, a maioria das pessoas ainda acha que se ela é tímida, ela vai continuar sendo tímida para sempre. Que ela vai continuar sendo tímida pelo resto da vida dela e isso nunca vai mudar. E aí é que eu acho que está o grande problema, tá? Porque não é verdade isso aí. Eu sou a prova viva de que isso não é real. Tá? Então, esse é o grande motivo, eu acho que esse é a grande função dessa live aqui. É através da minha história que eu quero me conectar com vocês, que eu quero mostrar que é possível passar por cima disso e que existe uma metodologia que pode fazer você passar por cima disso. Tá bom? E outra coisa que é importante dessa live é que eu tava falando muito sobre me conectar com o público, sobre a importância que o vídeo tem nessa conexão, né? Então, quando você grava vídeos, quando você bota a sua cara, você humaniza a sua marca e você começa a falar para as pessoas quais são os seus diferenciais, quais são os seus valores e por que você está fazendo isso. Tá? Então, é muito importante que eu esteja fazendo isso também, porque até agora eu não tinha feito. Tá? Então eu estava meio que sendo hipócrita, né? nesse ponto e não estava aplicando tudo aquilo que eu estava falando para vocês. Tá? Então eu acho que essa live vem para esses dois sentidos. Primeiro, para mostrar que é possível sim perder a timidez e depois para fazer essa conexão, para mostrar um pouquinho da minha história para vocês. Beleza? Então vamos lá. Por que eu sou tímido? Tá? Por que eu era tímido? Vamos falar melhor, né? Por que eu era tímido? Então tem vários motivos, depois de trabalhar muito meu autoconhecimento e tudo mais, eu comecei a notar alguns motivos, alguns gatilhos que me levavam a essa timidez. Tá? O primeiro deles é que eu fui sempre uma criança que ficou meio que perdida ali na minha família, sabe? Eu tinha primos que eram muito mais velhos do que eu, então 4, 5 anos mais velhos, e aí eu tinha primos que eram 5, 6 anos mais novos que eu. Então na minha família eu comecei a ficar meio sozinho ali, sabe? Eu era aquele cara que, eu tinha 2 anos de idade, eu queria brincar com os meus primos, eles já estavam brincando de outra coisa, eles estavam brincando de umas brincadeiras que não dava pra eu brincar, que eu ia atrapalhar. Então eu tinha um pouquinho dessa rejeição, tinha um pouquinho desse medo de falar com as pessoas e tal, né? Então isso veio seguindo pela minha vida. E a minha mãe também numa parte de proteção mesmo, né? Eu sempre fui um garoto que gostava mais por causa dessa falta de comunicação, ali, por causa dessa falta de proximidade com os primos. Eu sempre fui um garoto que gostava mais de livro, gostava mais de videogame do que de brincar com os primos. Né? Então minha mãe sempre buscando essa proteção, ela sempre falava que eu era tímido, que eu era mais na minha, que eu era mais quieto. Tá? Isso foi ficando na minha cabeça, isso foi ficando na minha mente
e eu fui levando isso, né? Eu fui acreditando nessa história, porque na verdade a timidez também tem muito disso, de ser uma crença que você coloca na sua cabeça a respeito de você mesmo, e você vai levando isso para frente, você vai se acostumando com isso e você vai levando. Você não sai da sua zona de conforto, porque a timidez também tem um pouquinho dessa zona de conforto, né? Você não expõe suas ideias, você não fala, você fica mais no seu canto, também como uma forma de defesa, tá? Mas, né, isso foi um passado, né, rolou isso, hoje eu já tenho uma relação diferente com a minha família e tudo mais, né, mas existiu esse ponto, existiu esse momento, né, e eu vejo isso ficou muito claro para mim, que depois de algum tempo fazendo algum trabalho de autoconhecimento, ficou muito claro para perceber essa relação, tá? Porque aí eu chegava nas festas de família, eu chegava nesses almoços e eu percebia que todo mundo estava conversando e na verdade ninguém dava muita atenção para ninguém. Então não tinha nada a ver com a minha idade, né, naquela época, não tinha nada a ver com eu estar falando para pessoas mais velhas ou não. Na verdade é a relação da família mesmo, né? Às vezes as pessoas não estão nem aí, elas querem falar, elas querem rever, tem aquela euforia e tudo mais. Então é esse momento estranho, assim, né? E agora a gente vê muito facilmente isso nas reuniões via Zoom, via WhatsApp aí que estão acontecendo com as famílias, né? Que às vezes as pessoas não se entendem, que fica uma falando em cima da outra. E na verdade é justamente o que acontece nas reuniões presenciais também. Então demorei para perceber isso, mas consegui perceber. E esse foi um dos pontos que fez virar um pouquinho da chave dessa timidez, né? Então entender da onde ela vem, né? Quais são os gatilhos que fazem você ficar mais tímido, vai fazer com que você tenha mais facilidade para encontrar o antídoto para a sua timidez também, tá bom? Então não importa tanto aqui da onde vem e tudo mais, porque cada pessoa vai ter a sua fonte de timidez, né? Existem pessoas que vão ter medo de falar em público, existem pessoas que vão ter medo de se relacionar, de falar com as pessoas, existem pessoas que vão ter medo de falar com o chefe, existem pessoas que vão ter medo de gravar aqui, né? Então, essa timidez ela vai variando de pessoa para pessoa, tá? Mas eu tinha já dentro de mim esse negócio da timidez, né, desde criança. E aí, eu lembro que teve uma vez, né, que eu fui chamado para fazer uma peça de teatro, né? Eu ainda não fazia teatro nem nada, eu fui chamado para apresentar numa novena de Natal ali da vizinhança ali de casa. E eu já peguei o personagem principal, eu era o Anjo Gabriel. Tá lá, não, mas o personagem principal do Natal é Jesus. Sim, mas ele é um neném, não fala. Então eu tinha 3 falas. Eu era o principal. E eu lembro até hoje dessas falas. Eu lembro até hoje, mas no dia eu esqueci tudinho. Tudo. Eu tinha 13 anos de idade, lembro até hoje. Tinha 13 anos de idade, cheguei ali naquela hora, eu sabia o que tinha que fazer, eu cheguei ali e eu travei. Na frente dos vizinhos, na frente dos amigos, eu travei, não sabia o que fazer, saí correndo, fui embora, deixei todo mundo na mão. E foi um momento muito traumático, foi um momento muito vergonhoso pra mim, assim. Mas na verdade também foi um momento em que deu aquele estalo. Eu falei, cara, eu não posso mais conviver com essa timidez, eu não posso mais conviver ficando travado nesses momentos, né? E foi aí que eu fui buscar o teatro. Aí eu fui pro teatro e tal, comecei a fazer umas peças, comecei a ficar muito mais seguro, muito mais tranquilo ali no palco, né? Na frente das pessoas. Justamente, acho, por ter esse momento, né? Como eu falei, né? Na minha família eu não sentia que eu tinha essa voz, eu não tinha esse momento para falar. E ali no palco, não, ali todas as pessoas estavam me ouvindo, né? Então, talvez isso até tenha tirado um pouquinho dessa timidez, talvez tenha tirado essa trava, né? Mas eu saía do palco e voltava tudo. Voltava toda a minha timidez, todo o meu medo, toda a minha insegurança, tudo isso voltava quando eu saía do palco. Geralmente as pessoas são ao contrário, né? A maioria das pessoas são ao contrário. Quando elas sobem no palco é que vem a timidez. Eu não. Eu era quando eu ia conversar com as pessoas que vinha maior esse medo, vinha maior essa vergonha, tá? Mas, de alguma forma, né, na minha adolescência, assim, eu sabia que isso era problemático para mim, me trazia problemas, mas quando eu comecei a fazer o teatro, eu via isso como uma válvula de escape. Eu conseguia expressar tudo aquilo que eu queria falar e que as pessoas não deixavam, ou que eu não me sentia bem falando, eu consegui expressar tudo aquilo através da minha arte, né? Então, eu comecei
não ligar. Eu era tímido no convívio? Tudo bem, eu era tímido no convívio, mas eu conseguia tirar tudo isso quando eu subia no palco. Então eu estava sempre querendo ficar no palco porque me dava essa segurança, né? E eu fui levando isso por bastante tempo na minha vida e não estava me fazendo tão mal. Inclusive, depois disso, eu comecei a fazer coisas mais difíceis ainda no teatro, né? No teatro a gente tem o ensaio, tem a preparação, então você tem uma certa margem de segurança ali, né? Depois eu fui pro stand-up, que essa margem de segurança já diminui consideravelmente, né? Você tá ali sozinho na frente de uma plateia e você precisa fazer as pessoas rirem. Essa é a única função do stand-up, não serve mais para nada. É só para fazer as pessoas rirem. Né? E essa função não é tão fácil assim. Então eu me arrisquei nisso, foi complicado ali, mas eu estava muito seguro, sempre fiquei muito seguro em cima do palco. Depois eu fui fazer uma coisa que talvez, para mim, foi mais desafiadora ainda, que é fazer peça de improvisação. Então não tinha roteiro, não tinha ensaio, que a gente faz é um treino, mas tudo muda na hora, porque as pessoas, a plateia é quem vai dar a direção, a plateia vai fazer o roteiro daquela cena, então ela vai dizer tudo que vai acontecer ali, é a plateia quem vai dizer naquele momento, naquela hora. Então, sem nenhuma preparação antes, né? E eu subia nesse palco e fazia, e me sentia muito bem ali, né? Mas era descer do palco. Aí que eu comecei a ver que eu estava perdendo muitas oportunidades. Aí que eu comecei a ver que, em alguns momentos, me faltava esse negócio, me faltava essa conexão com as pessoas, me faltava sair do palco e mostrar para as pessoas a minha ideia, conversar com a plateia também, tá? Com a plateia e com os humoristas também. Teve um festival que eu fiz, que foi o maior festival que eu já fiz, foi a maior plateia que eu me apresentei, foi para mais de 2.000 pessoas num festival que teve aqui em Curitiba chamado Risológico. E esse festival, ele reunia diversos humoristas, assim, de muito conhecidos, desde os mais antigos até os mais novos, que fazem sucesso hoje. Mas eu lembro que, ó, pra vocês terem uma ideia, eu entrei depois do Fábio Porchat. O Fábio Porchat abriu o dia e eu vim depois. Então, tinha muita gente para assistir, tinha muita gente na plateia. E, pô, eu fiz o show, foi legal. E eu tinha na minha cabeça, sempre, que eu ia me destacar por causa do meu trabalho. Se eu fizesse um trabalho legal, se eu fizesse um trabalho maneiro, as pessoas iam reconhecer isso. Tá? E nesse dia eu tive a comprovação que talvez eu precisasse fazer alguma coisa a mais. Porque eu fiz o show foi legal, a minha apresentação foi massa, eu me senti bem depois disso. E aí eu desci do palco, fui pro camarim e ninguém tinha assistido. Nenhum dos humoristas que eu queria que tivesse assistido tinham assistido. Porque eles estavam ali, eles estavam conversando, eles estavam entre eles estavam curtindo. Pô, eles não se viam também há muito tempo, não é fácil de encontrar todo mundo. Então eles estavam ali zoando, não estavam nem aí pro que estava acontecendo lá no palco. Né? Eu saí do palco ali todo faceiro, todo feliz, e aí eu cheguei ali, ninguém tinha ouvido, falei, pô, legal, né? Mas então eu vou me entrosar aqui, vou me entrosar, tá? Só ligar uma luz aqui, eu acho que tá meio escuro, né? Aí, legal, melhorou. E eu falei, vou me entrosar com essa galera. E aí as pessoas conversando ali, tinha umas bebidas, falei, vou tomar uma aqui pra ficar mais calmo, legal. E eu fui tomando, e não falava nada. Eu não conseguia participar, eu não conseguia me sentir seguro a ponto de conversar com aquelas pessoas que eu admirava, que eu gostava tanto. Então tinham vários humoristas que vocês devem conhecer, então tinha o Fábio Porchat, tinha o Fábio Rabin, tinha o Diogo Portugal, tinha o Danilo Gentili, então tinha uma galera, tinha muita gente boa demais, muita gente das antigas que estava ali disposta a conversar, que estava ali pronta para bater um papo e eu não aproveitei essa oportunidade. Tá? Então nesse ponto ali eu comecei a perceber que faltava alguma coisa, que eu tinha que mudar, né? Que eu estava perdendo oportunidades, tinha alguma coisa de ruim acontecendo por causa da timidez. E aí não foi só isso. Tá? Não foi só no stand-up. Tá? Eu não sei se vocês sabem, não sei se eu já contei para vocês aqui, mas eu sou formado em engenharia cartográfica. Já fazem mais de 10 anos que eu sou formado. Na verdade, às vezes eu fico me perguntando por que eu fiz isso, mas eu sou formado em engenharia cartográfica. E aconteceu que, quando eu estava no 4º ano de faculdade, eu passei num concurso público da Sanepar. É um concurso bem legal, um salário legal, né? um cargo bacana numa empresa público-privada, então tinham várias coisas boas ali rolando, né? Só que eu estava no 4º ano, e eles me chamaram quando eu fui para o 5º ano, então eu não tinha terminado minha faculdade ainda.
E eu, naquela hora, assim, eu pensei até, eu falei, putz, eu acho que tenho que conversar com alguém, né? Será que eu tenho que desistir logo de uma vez? Ou será que tem algum outro ponto para fazer? Será que tem alguma outra forma de eu não desistir dessa vaga, né? De eu conseguir ainda, a partir do ano que vem, assumir? Pensei nisso, pensei, mas o medo, essa timidez, essa vergonha de falar com algum das dezenas de estudantes de direito que eu conhecia, das dezenas de pessoas que eram formadas em direito que eu conhecia, por causa dessa vergonha eu não fui falar com ninguém. Eu assinei, perdi a vaga, né? Perdi essa vaga. E aí depois, anos depois, fui conversar com um amigo meu que tinha se formado também em direito. E ele falou, cara, mas por que você fez isso? Era só ter feito um mandado de segurança e aí quando você se formasse, a vaga ia ser sua. E é uma coisa que para ele era simples, para ele era fácil, ele tinha aprendido lá no comecinho da faculdade. E aí por causa dessa vergonha, por causa desse medo de falar com as pessoas, eu acabei perdendo essa vaga, acabei perdendo essa oportunidade. E aí você pensa, não, mas é só uma oportunidade, ainda bem que não rolou. Mas quando você começa a pensar em número, o salário inicial era de R$6.000. Então são 72 mil ao ano, isso fazem 10 anos. Ou seja, eu perdi por causa da minha vergonha, no mínimo, 720 mil reais. Então são oportunidades que são perdidas. Tá? Tem muita oportunidade que a gente perde por causa da vergonha. O meu caso é extremo. O meu caso era extremo. Né? Essa vergonha ela chegava a pontos muito altos. Né? Teve uma vez também, ainda do stand-up, que eu fui chamado para fazer um programa na Record. Né? Não um programa, né? Mas era gravar um teaserzinho, né? Que ia aparecer nas propagandas, nos intervalos da Record. Só que eu tinha um show marcado nesse dia, exatamente nesse dia, que era o único dia que eles iam fazer todas as gravações. E aí, por vergonha de falar com a pessoa, né, por vergonha de falar com o contratante, com a pessoa que tinha me chamado para fazer o show, eu desisti dessa gravação na Record, que era um sonho meu de aparecer na TV, de fazer alguma coisa legal e tal. Né, que era um texto legal também, era um texto sem palavrões, sem nada, então não era concurso nem nada. Então, eu desisti de tudo isso por medo de não falar com o contratante, por medo de não remarcar com o contratante, que até era um amigo meu, não era o dono do bar nem nada, era um humorista que também me contratou para fazer esse show. Então são várias situações que eu perdi por causa da vergonha. Com propósito, que bom saber da sua experiência de vida. Valeu, obrigado aí, Murilo. Pô, que bom que tá agregando. Né? São experiências que às vezes são ruins, né? São experiências complicadas aí, mas é importante que a gente veja o quanto que a gente perde de oportunidade por causa da timidez. E muita gente não se dá conta disso, né? Às vezes a gente sente muito a timidez nos relacionamentos. Né? A timidez nos relacionamentos, quando a gente é novo, quando a gente é jovem, né? Isso vem muito forte, isso aparece demais. Né? A gente vê muito porque é difícil. Né? É difícil de você ir conversar com uma pessoa, é difícil de você dar esse primeiro passo, é difícil de você mostrar a sua intenção. Né? Para mim deu certo, não por muito esforço meu, não, te confesso. Né? Vocês conhecem a Anne, vocês sabem que eu sou casado com ela, e se vocês perguntarem para ela, foi ela que tomou a iniciativa no primeiro encontro ali e tudo mais, né? de sair, de me chamar para sair, de falar que estava interessada. Então ela que teve essa incumbência maior aí. Né? Mas tanto nas relações pessoais quanto profissionais, a gente perde muitas oportunidades. Já perdi muitas oportunidades por conta da timidez. Então eu acho que todo mundo tem alguma coisa assim. Todo mundo, Murilo. Não tá sozinho não, cara. Todo mundo tem algum momento que você perdeu. Alguma oportunidade que você perdeu por não querer falar, por não achar que você era bom o suficiente para falar, ou não achar que aquela ideia iria atrair tantas coisas. E às vezes aí uma pessoa logo em seguida fala aquela ideia que você teve, e essa pessoa que vai ficar com os louros, essa pessoa que vai ser lembrada pela ideia. Né? Então a gente perde muita oportunidade por causa da timidez. E como eu falei lá no começo, né, a gente às vezes não se dá conta de que ela pode ser vencida, de que essa timidez pode ser trabalhada, pode ser tirada de você. Tá? Mas, vamos lá, vamos continuando aqui. Né? O que aconteceu para mim nesse momento? Mesmo com a timidez, eu estava bem. Assim, tinha perdido aquele emprego, né? Tinha perdido aquela oportunidade de trabalho,
Da Sanepar, tinha perdido algumas oportunidades no stand-up, mas ainda estava fazendo, ainda continuava ali como elenco do comedy e tal, fazendo pertinho de casa e tudo mais. Né? Tava com um relacionamento bom, né? Eu estava casado já com a Anne e tudo mais, então estava dando tudo certo, apesar da timidez. Então eu estava muito, muito, muito acomodado nessa timidez. E aí chegou um dia que aconteceu uma coisa diferente para mim. Assim. Eu fui chamado para dar uma aula de improvisação num curso de oratória. Curso da Escola Conquer, que era um curso de coragem. Na época era oratória e inteligência emocional juntos. E aí tinha uma parte dessa aula, né, um desafio final, que era baseado na improvisação. Então, eu fui convidado para dar essa aula. E eu, nos palcos, eu me saía sempre muito bem, eu me sentia muito seguro ali. O problema era depois, né? Era o contato, principalmente lá na Conquer, que é uma escola que eles buscam sempre a interação com o professor, buscam sempre saber o que você está achando, o que você está curtindo, quais as ideias que você tem. Então eu tinha muita dificuldade naquele momento, mas na aula eu me saía bem. Eu me saía tão bem que eu entrei em junho de 2018. Aí no final do ano eles fizeram uma premiação para os professores, eu consegui ficar em terceiro lugar dos professores mais bem avaliados pelos alunos. Então isso me deu muito orgulho, assim, foi uma premiação muito legal, só que naquele momento também, que estava toda a equipe reunida, assim, não era muita gente ainda, a Conquer não tinha o tamanho que ela tem hoje, mas tinha bastante gente reunida e parecia que ninguém me conhecia ali. Eu me senti muito mal naquele momento. Assim, achei, legal, consegui um negócio, mas eu me senti muito estranho por não ter o contato com as pessoas, né? Por mesmo assim, né, mesmo mostrando resultados, ainda não ter esse networking, não ter essa comunicação, essa conexão com as pessoas. E aí apareceu a oportunidade de virar o professor de oratória da Conquer. Eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eu quero fazer esse negócio, eu quero ir um passo a mais. Eu vi aquelas pessoas entrando, aqueles alunos entrando tímidos na aula e chegando lá no final, na última aula, arrebentando, apresentando como um profissional mesmo. Eu falava, cara, isso é mágico, isso é muito legal, eu quero participar mais disso. Né? Então, eu peguei, num primeiro momento, assim, eu peguei o modelo das aulas, o modelo não, a estrutura das aulas, né? Então, o que era passado em cada uma das aulas, o que era o tema, né, de cada uma das aulas, e eu fui estudar algumas coisas. Algumas coisas eram bem óbvias para mim, era bem simples, né? Porque eu já trabalhava isso no teatro, já trabalhava isso no meu dia a dia, e era simples para mim. Então, era coisa de comunicação não verbal, coisa de voz, coisa de storytelling, porque eu já fui roteirista também, então eu sabia muito bem disso. Mas aí tinham duas aulas, cara, que me pegaram muito. A primeira aula era de perca de timidez e a segunda aula era de comunicação assertiva. E eu falei, cara, mas eu não vou conseguir dar conta disso. Eu não vou conseguir fazer isso. Pô, eu sou tímido, o que eu vou falar para as pessoas para dar de dica para elas não serem tímidas? Né? Não faz sentido. Né? Mas aí eu peguei, essa aula, ela vinha com referências. Né? Então tinha alguns livros ali que você poderia ler, até passam para os alunos para lerem e tal. E eu me acabei nesses livros. Cara, eu li muito. Principalmente um livro, até que eu tô relendo esse livro hoje, é o livro que eu faço os resumos lá no Story, né, que é o livro Seja Assertivo. E esse livro é sensacional. Esse livro é muito bom, recomendo demais. Quem quiser ler esse livro vale muito a pena. E nesse livro eu acabei encontrando algumas coisas sobre a minha timidez, sobre a maneira como eu me comunicava e tudo mais. E aí começou a me dar alguns estalos, assim, eu comecei a perceber que era possível mudar aquilo, era possível mudar meu discurso, era possível mudar minha forma de falar e era possível mudar principalmente a minha mentalidade de tímido. E aí eu comecei a ir atrás de muita coisa. Depois disso eu comecei a ir atrás de muita coisa relacionada à autoconfiança, relacionada a desenvolvimento pessoal. Então eu fiz cursos, li livros, fiz um curso de inteligência emocional na Escola Conquer também, que foi sensacional. E desde aquele momento, desde 2018 para cá, eu venho aperfeiçoando isso em mim. Cara, eu consigo ver minha evolução, eu consigo ver que eu tô progredindo e isso me dá muito ânimo, me dá muita vontade de estudar cada vez mais, me dá muita vontade de ir atrás cada vez mais de mais conteúdo. Então desde aquela época eu venho fazendo isso, tá? E eu continuei como professor lá da Conquer e tal, né? Ainda dou aula lá, se Deus quiser, mês que vem é para voltar às aulas presenciais, então tudo se encaminhando.
Mas só que eu via, ao mesmo tempo, eu via toda a evolução das pessoas durante o curso, que é incrível, que é sensacional, mas ao mesmo tempo eu via que aquelas pessoas que ainda se consideravam tímidas, que ainda eram tímidas, que entraram para perder a timidez, às vezes elas tinham um pouquinho mais de problemas, tinham um pouquinho mais de dificuldade ainda. E as técnicas que elas usavam, né, a maneira como elas falavam, o tom de voz, tudo, as nuances, tudo aquilo estava condizente com o que era aprendido. Mas o que batia mais era o nervosismo, era a timidez, era o medo. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu preciso trabalhar mais nessa parte. E lá dentro da Conquer, claro, o curso é voltado especificamente para você fazer melhores apresentações, não é para você perder a timidez. Então lá são pessoas que são tímidas, também existem, essas pessoas são minoria, mas a maioria das pessoas são pessoas que já estão no mercado de trabalho e querem se desenvolver lá muito mais. Então querem fazer apresentações de alto impacto, tá? Então não necessariamente elas são tímidas. Então o curso tem esse formato. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para trabalhar com essas pessoas. Para trabalhar com as pessoas que estavam sentindo a mesma coisa que eu senti minha vida inteira. E que às vezes elas estão focadas nisso, que elas estão pensando que vão ser tímidas pelo resto da vida, que não tem como mudar isso, que é uma coisa que vai acompanhar elas e que elas vão continuar perdendo oportunidades importantes por causa da timidez. E isso é inevitável. E eu quero mudar esse pensamento. E foi por isso que eu criei esse programa aqui, foi por isso que eu criei essa ideia do Encare a Câmera. Tá? Porque eu via tanta gente com produtos incríveis, tantos empreendedores com ideias sensacionais, com diferenciais muito bons nos seus produtos, mas que não mostravam isso para as pessoas, que não usavam as redes sociais ao seu favor. Tá? Então, acredito que muito disso se deve à timidez, ao medo de falar com a câmera, ao medo de aparecer, ao medo de postar seus vídeos. E esse medo causa uma dificuldade muito grande, né? Então, se você não está seguro aqui na hora de gravar, naturalmente você vai sentir que esse é um processo ruim, que esse é um processo que te traz muito trabalho, que suga toda a sua energia. Isso não vai ser legal. Então eu criei esse método, eu criei essa forma de fazer que faz com que você não tenha mais isso, que você se sinta seguro, que você se sinta confiante, né? Aos poucos, é claro, aos pouquinhos, né? Que você vá se sentindo cada vez mais confiante, cada vez mais seguro e assertivo na hora de gravar seus vídeos, tá? E eu criei esse método e eu testei esse método, né? Algumas pessoas estão aqui, ao vivo agora, né? Que são os mentorados. Eu criei uma mentoria, um desafio aqui já no começo desse mês, e eu estava com algumas pessoas que testaram esse método na prática. E eu vi que os resultados delas foram incríveis, foram sensacionais. Tem gente fazendo live já, galera. Pô, é um negócio que é incrível, é muito bom. E eu fiquei muito orgulhoso disso, muito orgulhoso dessas pessoas e muito orgulhoso do método também. Falei, cara, isso aqui funciona. Então, existe essa possibilidade de você sair da timidez, não de uma maneira traumática, não de uma maneira que te deixe mais tímido ainda. Existe uma forma de você sair disso tranquilamente, levando isso numa boa, sabe? Com passo a passo que vai no seu tempo, mas vai fazer com que você se sinta muito mais confortável para gravar. Tá? Então, é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Então, eu vou deixar aqui um convite, tá? Olha aí, ó, funciona. Ó, o Murilo, né, do Canva com Propósito, foi um dos caras, foi ele que fez a live, inclusive. Já fez 2 lives, né, Murilo? E, pô, foi um trabalho que começou esse mês. E é sensacional a evolução dele, de todas as pessoas que estão fazendo. Eu fico impressionado realmente, eu fiquei muito orgulhoso de verdade. Né? Então eu quero fazer um convite para você que está aí assistindo e que tem esse problema. Para você que quer vencer a timidez, que você que quer passar por cima desses problemas, desses percalços que a timidez traz para você. Ele traz para todo mundo, traz para todo mundo. Tá? Então eu tenho esse convite para fazer. No dia 12 de novembro eu vou fazer um workshop totalmente gratuito, sem custo nenhum, tá? E eu vou fazer esse workshop numa outra plataforma, não vai ser aqui pelo Instagram, tá? Eu tô ainda buscando, tô ainda analisando qual vai ser a melhor plataforma, provavelmente seja pelo YouTube,
Mas eu vou fazer esse workshop dia 12 de novembro, totalmente gratuito. Se você quiser participar, é só ir lá na bio, tem o link do meu site. Pode entrar lá e fazer sua inscrição para receber a ficha de inscrição, para receber a confirmação da inscrição e para receber todas as informações, o link da aula e tudo mais. Então, terminando essa live, peço que você, se você tem esse problema, se você quer desenvolver sua timidez, entra lá no link da bio, no home.encaracamera.com.br e faça sua inscrição, tá bom? Então, dia 12/11, a gente se vê no workshop. Feito? Então, essa foi a minha história. Legal, Murilo. Boa, vamos lá, tamo junto. Essa foi a minha história, galera. Essa foi a minha... Isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Um pouquinho dessa trajetória de vida e um pouquinho dessa motivação, né? Essa era a grande intenção do vídeo, te motivar a vencer essa timidez, a vencer esse medo, a vencer essa vergonha de falar, tá? Seja ela interpessoal, seja ela com outras pessoas, seja ela com superior, seja ela na frente das câmeras, seja ela no público, tá? Esse workshop vai ser voltado principalmente para quem quer gravar vídeos. Mas se você aplicar tudo aquilo que eu for falar no workshop de timidez voltado para a sua vida pessoal, vai funcionar também, tá? Vai ser só uma escuta diferente que você vai precisar ter. Beleza? Então eu espero você lá, espero mesmo, vai ser uma coisa bem importante, bem prazerosa, eu tenho certeza. Beleza? Um abraço, pessoal, tudo de bom, até a próxima.